Para servir foi o lema episcopal de Dom Celso José e o serviço que ele prestou à Arquidiocese de Teresina, com certeza rende bons frutos para a nossa igreja. Mas quem vai falar um pouco mais sobre isso é o padre Gilberto Freitas, ele que inclusive foi vigário-geral de Dom Celso José. Um homem, igreja, de uma eclesialidade estrondosa, podemos dizer. Um homem que se dizia padre e bispo 24 horas entregue à igreja. Ele tinha esse senso de comunhão, eclesialidade com a igreja, preservando sempre o seu clero e o laicato. Então, essa comunhão de amor e de entrega e de serviço ao povo de Deus na toda a estrutura que a igreja propõe. É uma comunhão profunda com o Romano Pontífice e o Papa. É um homem de uma vasta cultura, de sabedoria inigualável, que lia muito e estava sempre antenado com os ensinamentos da igreja. Citava muito o Vaticano II e todos os últimos documentos ele procurava conhecer. Quando ele pensava que ele estava indo, ele já estava voltando. Um homem de uma grande sabedoria e de ensinamento. E como ele era muito além do seu tempo para a idade, é uma grande admiração e espanto para todos nós. Ele nos ajudava muito a avançar na reflexão e repercutir nas decisões que a igreja teria que tomar. Então isso foi muito marcante para nós no período desses anos, desses 7 anos que ele ficou conosco. Isso se fundamenta no próprio lema dele, para servir. Então este homem, ele imprime esta marca do seu pastoreio no serviço à igreja de uma maneira bem ampla, porém definida e determinada. Era um homem que sabia o que queria, o que estava fazendo. Determinação é uma marca de Dom Celso. Ele, quando focava uma coisa, poderia demorar, mas pode escrever que ele encontrava um jeito de realizar. A determinação deste homem, muito marcante. Outra coisa que nos ensinou muito, depois da determinação, era o amor que ele tinha para com os pobres e os excluídos. Um homem de um amor infinito e a misericórdia sem limites, que espantava tudo e a todos. Nós mesmos do clero, meu Deus, será que ele não vê isso, ele não sabe disso, ele não está vendo? E ele terminava apostando nas pessoas, sobretudo nos excluídos. Isso é muito marcante, era espantoso e hoje a gente percebe a sabedoria e a santidade deste homem, que conseguiu assimilar a mensagem evangélica do Senhor. Então, essa vivência, essas experiências, a gente pôde perceber e beber nesta fonte de grande simplicidade. Na simplicidade, na leveza do espírito, me lembrei aqui do espírito, do lado espirituoso dele. Era um homem sereno e doce e ao mesmo tempo alegre. Quanta inspiração, um homem de uma teologia profunda, quando falava, parecia um poço sem fim de ensinamento, sempre fundamentado na palavra de Deus e no magistério. Dava gosto se ouvir e a logicidade daquele homem ao falar. Então era muito gostoso ouvi-lo pregar. Grandes ensinamentos nos deixa por a sabedoria que ele tinha e a iluminação do Espírito. Eu já falei do amor solidário, do lado misericordioso de Dom Celso.
Então, outro legado prático e objetivo que nós podemos não esquecer era o amor que ele tinha pela formação dos padres. Isso foi muito visível e muito preocupante da parte dele para conosco, a tal ponto que ele abriu mais uma casa de formação, que foi o Seminário João Paulo II, na época Beato São João Paulo II, posteriormente. Então, ali ele constituiu aquela casa, o discipulado, que foi a cara e a marca dele. Então, era a preocupação que ele tinha. Então, ele implementou, ele acompanhou e ele fez todo um projeto de zelo pelas vocações. Isso sem falar no acolhimento, nas ordenações que ele presidiu. E essa festa, ele chegando em Teresina, ele percebeu que, meu Deus, é uma festa onde a padroeira é Nossa Senhora das Dores, a Mãe de Deus, e não tem nada mais expressivo. E aí ele teve a ideia, convidou alguns padres, alguns leigos, e fez toda a programação dessa festa. E ela começou a acontecer e hoje está aí uma das expressões e do calendário, fazendo parte do calendário da nossa arquidiocese. E onde todos os fiéis se reúnem para mais uma vez louvar a Deus através da sua mãe Maria Santíssima, pegando o gancho da festa do dia 12 de outubro, que é nacional. O legado de Dom Celso principal, um dos que eu posso citar nesse momento de esperança, é a fé sólida deste homem. Um homem de uma fé sólida e firmada na esperança, essa esperança que é a ressurreição. Um homem que não tinha medo da morte. Ele se dizia preparado para partir. E às vezes até nesses últimos meses lamentava para a gente, meu Deus, o Senhor não me chama, por que ele tardia? Então era um homem que não tinha medo, não tinha temor, enquanto a maioria dos crentes tem pavor da morte. Ele falava da morte com serenidade, com tranquilidade. Isso, para mim, é um legado de uma marca de um homem de fé profunda, confiante em Deus e no Senhor. Então, Dom Celso partiu, mas hoje nós nos sentimos inteiramente confortados, plenamente confortados na certeza de que este homem se encontra ao lado de Deus, celebrando e intercedendo por nós, que aqui continuamos essa caminhada. Um homem de fé, como eu disse no início, um homem que nos deixa essa marca de confiança e, ao mesmo tempo, da comunhão dos filhos de Deus. Então, o seu ensinamento é o prolongamento do seu testemunho, que ele sempre preservava, que ser de Deus é algo que deve satisfazer a você e a comunidade dos filhos de Deus. Ser padre para Dom Celso era a entrega total. Ser padre e somente padre. Servir na totalidade. Isso ele sempre repetia para nós. Então a sua simplicidade, a sua abertura amigável de ser amigo, pai e pastor é a marca não só para o clero, mas também para todo o povo de Deus, sobretudo os excluídos e os mais simples. Então, a gente hoje não nos encontramos tristes porque ele partiu, simplesmente com saudade. Essa saudade que é natural e que é humana e que a gente tem gosto de senti-la, porque essa pessoa de Deus nos marca e nos ajuda também a ser de Deus.